Mais uma vez aqui reunidos, Senhor, para nesse momento, Senhor, ofertarmos e dizimarmos, contribuirmos com as festas missionárias, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o dia do Senhor virá como ladrão, Senhor, no meio da noite. Aquele que estiver atento, Senhor, será, Senhor, arrebatado e te encontrará nas nuvens. Mas não te esperamos mais, Senhor, como um ladrão na noite, te esperamos como um Senhor, te queremos como amigo das nossas vidas. Que o nosso coração que tu ganhaste naquela cruz, Senhor, seja direcionado para a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, a estarmos cooperando, Senhor, na tua obra. E eu te peço, Senhor, que esses dízimos e essas ofertas continuem sendo bem aplicados, Senhor, na tua obra. Deus, nós pedimos que esses dízimos e ofertas continuem sendo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, aos pastores que estão responsáveis em administrar, Senhor, o teu dinheiro nesta terra, Senhor, para que ele seja aplicado, Senhor, naquilo, Senhor, que é útil para a tua obra. Te agradecemos, Pai, porque até aqui tem suprovido as nossas necessidades. Te agradecemos, Senhor, porque podemos sempre levar os nossos olhos aos montes, Senhor, e saber que há um Deus, Senhor, que tem suprido as nossas necessidades. Eu te agradeço, Senhor, porque mesmo em momentos de dificuldade, Tu tens sido meu Deus. Tu tens sido o Senhor da minha vida, o Senhor da minha família, e nada tem nos faltado, Senhor. A Ti seja a honra, glória, louvor e adoração. Abençoa os teus servos e servas que vão contribuir nessa noite, Pai, e que tudo, Senhor, seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, crendo que aquele que é fiel e digno está aqui para nos abençoar. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Tome seu assento. Saudamos a igreja cantar do Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Eu sei que a caminhar é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando tudo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Aleluia. Deixarás te levar confiante, mas em mim descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim.
oportunidade, fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor, na nossa pequenez, nas nossas dificuldades, Senhor, mas nós confiamos em Ti, Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos, somos a Tua igreja que Te aguarda, aleluia, somos o Teu povo que está esperando o som da trombeta, meu Senhor, para ouvirmos a Tua voz nos chamar. Nosso Deus e Pai, nas Tuas mãos estamos, entregamos o nosso coração, mas também o louvor, a adoração, a alegria, meu Senhor, porque não há Deus como nosso Deus.
Não cesse de agradecer o presbítero Diego. Vai compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos juntos com alegria receber a palavra. A Patrícia, aquele que está conosco. Patrícia, você é bem-vinda, viu? Deus abençoe. Seja bem-vinda. Nós estamos muito felizes. Ela veio junto com a irmã Michele. Você é muito bem-vinda, Patrícia. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom Diego, ministro da palavra. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na sua casa, na sua presença, irmãos. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, irmãos. A presença de Deus é notável neste lugar. Se você ainda não sentiu a presença de Deus neste lugar, peça misericórdia ao Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias nos livros de São Mateus, Evangelho de São Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de São Mateus, no capítulo 4. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos pregando a Sua palavra. Também ao nosso pastor pela confiança mais uma vez. Deus abençoe o pastor. Eu queria pregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração esses dias sobre a tentação de Jesus. Capítulo 4, versículo 1 até o 11. Estarei lendo em nome de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador chegou-se a ele dizendo: Se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão vive um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: Aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e eles tomarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que toda a amada igreja conhece essa passagem, já ouviu alguma mensagem sobre essa passagem. Irmãos, esses dias eu estive meditando sobre isso, orando a Deus, pedindo que o Senhor viesse falar no meu coração. Deus, Ele colocou essa mensagem no meu coração, me ensinando e falando sobre algumas coisas que nós devemos aprender acerca da tentação de Jesus. Nós vemos, irmãos, que quando Jesus ele foi levado ao deserto, se nós formos ver o contexto, Jesus ele tinha sido batizado pelo João, e ali nós vemos, amados irmãos, que a palavra fala que o Espírito Santo ele desce como uma pomba sobre Jesus, e uma voz ela soa naquele lugar, dizendo que aquele era o Filho de Deus, a qual Deus ele comprava, a qual Deus ele amava aquele Filho. A Bíblia fala no versículo 17: Uma voz do céu disse: Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos então que ali é inaugurado então o ministério de Jesus. O ministério de Jesus ali ele começa porque até então Jesus ele estava, ele não era conhecido publicamente, mas depois disso Jesus ele foi conhecido publicamente diante do povo de Israel, com aquele acontecimento que aconteceu, o batismo com o Espírito, a descida do Espírito Santo sobre Jesus com o signo de uma pomba, e a voz do Senhor falando que aquele era o Filho amado, que ele comprava ao Senhor.
E nós vemos que logo após Jesus ele foi levado, pelo Espírito Santo ao deserto. E a Bíblia fala para ser tentado pelo diabo. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele também foi tentado, como eu e você já passamos por várias tentações, como eu e você ainda passamos por tentações. E algo, amados irmãos, que Deus ele ministrou no meu coração, que as grandes bênçãos, muitas vezes, amados, as grandes bênçãos normalmente são seguidas por grandes tentações. Quando muitas vezes nós recebemos grandes bênçãos do Senhor, quando muitas vezes nós somos abençoados pelo Senhor, você pode ter certeza que ali na frente você será tentado novamente. Você passará por alguma aflição, por algum problema. E foi assim ao Senhor Jesus. Ele estava no oculto, mas agora ele tinha sido revelado para todo Israel. E ali ele estava sendo tentado pelo Senhor. E não tenha sido assim com as nossas vidas, amados irmãos. Quantas vezes nós saímos da igreja tão abençoados, o Senhor fala conosco, a palavra vem de encontro aos nossos corações, nós saímos daqui cheios de fé, cheios de esperança, mas parece que lá fora, na segunda, na terça-feira, aquilo que nós sentimos no domingo ou no sábado, parece que está se apagando, parece que está se indo embora. Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, para as adversidades da nossa vida, e muitas vezes somos tentados a não crer, a desconfiar, a não acreditar naquilo que Deus ele falou conosco nos dias, nos finais de semana. E eu aprendendo com essa palavra, amados irmãos, eu quero falar sobre o seguinte tema: resistindo às tentações. Eu creio que todos que estão aqui são tentados, porque enquanto nós somos humanos, nós iremos ser tentados nessa terra. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos e somos tentados. E essa palavra a tentação, essa palavra é oriunda do vocabulário latino, que quer dizer tentatione. A palavra tentação significa indução, seja externa ou seja interna, que impulsiona o ser humano à prática de coisas condenáveis. Isso significa tentação. É aquilo, amados irmãos, que nos induz a praticarmos, a pecarmos, a errarmos o alvo contra Deus. E a Bíblia fala, amados irmãos, que o tentador, ele se levantou contra o Senhor Jesus no deserto, para tentar, para tirar aquilo que Jesus, ele veio fazer na terra, que era salvar a humanidade. Aí nós vemos, amados irmãos, que Jesus ele ficou por 40 dias e por 40 noites, jejuando, buscando ao Senhor. Nós vemos que Jesus ele sabia que grande era o seu ministério, que grande era a obra que ele tinha que realizar na face da terra. E antes disso ele estava se consagrando e orando, jejuando, buscando ao Senhor, irmãos. Se nós sabemos que nós temos um ministério nas nossas vidas, irmãos, nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós temos que buscar a Deus, porque o inimigo, amados irmãos, como você já sabe, ele não brinca de ser diabo. Ele não brinca de ser diabo. Muitos brincam de ser crente, mas o inimigo não brinca de ser diabo. E ele está, a Bíblia fala, no nosso derredor, querendo tragar. Ele está ao nosso redor como um leão, procurando alguém que ele possa tragar. E ele está, amados irmãos, querendo nos tirar da presença de Deus. Nós nos alegramos, nós regozijamos na presença de Deus, mas o seu objetivo é tirar a nossa alegria, é tirar a nossa fé, é tirar a nossa esperança. E foi assim também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos, amados irmãos, que Tiago ele fala em primeiro livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 3 a 15, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus, por Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência, e depois, havendo a concupiscência da luz, o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Nós vemos que Tiago ele fala sobre uma das origens da tentação. Ele fala, primeiramente, nós aprendemos que a tentação ela não vem de Deus. A tentação ela não vem de Deus. Tiago nos ensina, amados irmãos, que a tentação ela vem de nós mesmos. É das nossas próprias concupiscências que nós somos tentados pelo adversário.
Conforme Adão ele havia pecado no jardim do Éden, o pecado ele passou a habitar no ser humano. O pecado passou a habitar em nós. E o diabo ele sabe, amados irmãos, o nosso ponto fraco. Ele sabe aonde nos tentar. E nós somos tentados conforme os nossos desejos, conforme as nossas necessidades muitas vezes. Terceiro, nós aprendemos que a tentação é iniciada com um pensamento errado. Veja aqui Tiago ele diz: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria consciência, depois havendo a concupiscência, dá luz ao pecado. Há um pensamento errado, inicia a tentação. Nós vemos que também, quarto, que o resultado à tentação é um ato pecaminoso. Logo quando nós somos tentados, se nós cedemos à tentação, nós vemos que o resultado é um ato pecaminoso. E nós vemos que também termina com o julgamento de Deus, pois diz assim: sendo consumado, gera morte. Então nós somos, amados irmãos, tentados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos próprios desejos. O diabo, amados irmãos, ele conhece as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E é nessa área que ele vai nos tentar. É nessa área que ele vai querer tirar as nossas bênçãos, tirar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E hoje, amados irmãos, eu quero pregar. Eu quero que, amados irmãos, pela ajuda do Espírito Santo, abrir os olhos da igreja. Queremos entrar nessa noite no reino espiritual, amados irmãos, e abrir os nossos olhos através da palavra de Deus, para que nós venhamos, amados irmãos, conseguir vencer a tentação. Porque a palavra fala, amados irmãos, que Jesus ele foi tentado, mas não pecou. Ele resistiu à tentação. Nós vimos que hoje foi falado sobre a ansiedade, tantas coisas, amados irmãos, que o inimigo muitas vezes tem lançado ao coração do homem. Nós vemos que Jesus ele foi tentado nos 3 aspectos: na concupiscência da carne, na soberba da vida e na, louvado seja o nome do Senhor, na soberba da vida. Jesus ele foi tentado em todos esses aspectos: na concupiscência da carne, na soberba da vida e nas concupiscências dos olhos. O pastor falou sobre Ló, quando ela olha para trás. Ali ela estava cedendo a tentação ao mundo, olhando novamente para trás. E Jesus ele foi tentado nesses 3 aspectos. Nós vemos que primeiramente a tentação de Jesus foi uma tentação física. Ele estava com 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Ele estava sozinho no deserto jejuando. E a Bíblia fala, amados irmãos, que o diabo apresenta ele dizendo: o tentador chega-se a ele e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que Jesus estava sentindo naquele momento? Ele estava sentindo fome. Fisicamente, ele estava faminto, amados irmãos. E ali o diabo foi tentar: se tu és o Filho de Deus. Porque aqui, amados irmãos, no versículo 7, no capítulo 3, nós vemos que a palavra diz que uma voz soa dizendo, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E aqui Jesus, amados irmãos, estava sendo provado. O diabo, amados irmãos, queria que o Senhor viesse entrar em dúvida, porque ele fala: se tu és o Filho de Deus. Ele quis contrariar aquilo que Deus já havia dito lá em cima, né? Quando ele foi batizado, no versículo 17, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus já tinha falado: este é meu Filho amado. E agora ele vem com um questionamento no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 3, ou melhor, o tentador chega-se a ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Dizendo: se tu és o Filho de Deus. Mas Deus já tinha declarado, já tinha falado que o Messias era o Filho de Deus, que Jesus ele era o Filho de Deus. Amados irmãos, o diabo muitas vezes vai querer tentar nós fisicamente também, querendo, amados irmãos, colocar nós contra a palavra de Deus, aquilo que Deus ele já disse ao nosso respeito. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus lhe disse, respondeu Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Não só de pão viverá o homem, irmãos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala, amados irmãos, que Jesus ele venceu a tentação. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13: não vem sobre vós tentação senão humana, e é fiel é Deus, e não nos deixará tentar acima do que pode resistir. Antes, com a tentação também dará o escape, para que possais suportar. Martim Lutero disse: as minhas tentações têm sido as minhas mestras de teologia. Frederick Ward disse: tentação não é pecado, é o chamado para batalha. Tentação não é pecado, é o chamado para a batalha. Sabe por que muitas vezes Deus nos permite passar pelas tentações? Para sairmos mais fortes, irmãos, para termos experiências com Ele, para sairmos fortalecidos. Amados irmãos, é necessário nós passarmos por tentações, porque através da tentação nós crescemos espiritualmente. Deus, amados irmãos, nos ajuda a vencer as tentações. E nós vemos, amados irmãos, que através de Jesus nós podemos aprender como nós vencemos as tentações. A palavra fala em Lucas, no capítulo 1, versículo 7, que Jesus ele foi para o deserto, mas ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que eu aprendo, a qual Deus já falou conosco nessa noite, que nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus ele foi para o deserto, mas ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para vencermos as tentações. Quem é cheio do Espírito Santo, amados irmãos, ele não tem tempo para falar da vida do irmão, ele não tem tempo para o pecado, ele não tem tempo para outras coisas. Ser cheio do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, não é somente falar em línguas estranhas, não é somente pular, saltear. Não, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida controlada por Ele, é ter uma vida orientada por Ele. É o Espírito Santo governando os meus passos, é o Espírito Santo governando a minha vida, governando a minha mente, governando o meu coração. Isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai no Espírito e não satisfazareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito e é cheio do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, ele não tem tempo para a sua carne, porque ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo para vencermos as tentações, amados irmãos, porque na carne nós não conseguiremos vencer as tentações, nós iremos ceder às tentações. Você tem as suas tentações, eu tenho as minhas tentações, todos nós temos tentado diariamente, porque o inimigo quer nos tirar da presença de Deus. E quando nós andamos na carne, nós não somos uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, amados irmãos, o inimigo ele se rebate, ele vai em retirada, ele não tem lugar, amados irmãos, numa vida que é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu te digo nessa tarde, se enche da presença de Deus, se enche do Espírito Santo de Deus nessa noite, se enche do Espírito Santo de Deus nessa noite, pois é promessa para as nossas vidas. Se enche do Espírito Santo de Deus nessa noite, meu irmão. Foi o que o louvor cantou, acende o meu coração, a chama. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vemos muitos crentes tantas vezes falhando, caindo nos mesmos erros, nos mesmos pecados, porque estão vazios da presença do Espírito Santo de Deus. Mas que nessa noite Ele venha nos encher, irmãos, que nessa noite venha ser a minha petição, o meu desejo, o meu anseio, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que esse venha ser esse teu desejo, pois assim você vencerá as tentações, assim você vencerá as concupiscências dos olhos e a soberba da vida, meu irmão. Só sendo cheio da presença de Deus, só sendo cheio do
se enche nessa noite, irmão. Aleluia. Porque eu creio nessa promessa, amados, que aquele que busca, ele encontra, aquele que bate, se abre, irmãos. Se você buscar a presença de Deus, vem o enchimento do Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele te enche e você está diferente nessa tarde. Você vai ter força para vencer as tentações. Você vai ter força, porque o Espírito Santo vai te conduzir à presença de Deus, à palavra, à oração. Ele vai te ajudar. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmãos. Eu sei que eu já falei muito sobre o enchimento do Espírito Santo. Parece que em todas as pregações eu falo sobre o enchimento do Espírito Santo, porque Deus sempre me fala isso. Porque às vezes eu falo, mas Senhor, parece que eu estou tão fraco. Senhor, parece que eu não estou conseguindo vencer, Senhor. Mas Deus fala, se enche da minha presença de Deus, se enche do meu Espírito Santo. Você tem se enchido. Nós esquecemos, irmãos, que o enchimento do Espírito Santo não é só para hoje, mas é para todos os dias. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, segunda, todos os dias. Janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, todos os anos, nós devemos ser cheios da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Você sente a presença do Senhor nesse lugar, irmãos? Você quer vencer as tentações? Você quer vencer o mundo? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer aquilo que muitas vezes tem te tentado e você tem caído? O Senhor te diz nessa noite, se enche da minha presença, se enche do meu Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, que Jesus também, Ele nos ensina a vencer as tentações vivendo a palavra de Deus. Ele diz assim, no versículo 4, já repeti, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem, amados irmãos, ele vive pela palavra de Deus. Os cristãos, os crentes, aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, eles vivem pela palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Se nós queremos vencer as tentações, amados irmãos, nós temos que viver da palavra do Senhor. É da palavra, é da palavra. Não há outra maneira, amados irmãos, para vivermos. Nós vivemos da palavra. E quando um crente vive pela palavra, amados irmãos, ele consegue vencer as tentações. Jesus vivia pela palavra de Deus e não pelos caprichos do seu próprio apetite. Ele teve fome, mas ele vivia pela palavra do Senhor. Você tem vivido por quê, irmãos? Qual é a tua motivação? O que tem conduzido a tua vida? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que te orienta. Nós vemos, amados irmãos, que antes de tudo, o que importa não é toda a circunstância da vida, é aquilo que está escrito. Antes de tudo, amados irmãos, não importa, amados irmãos, a circunstância que nós estamos vivendo, mas é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não importa se hoje, às vezes você está doente, ou você está com saúde, ou você está desempregado ou empregado. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo. O que importa na nossa vida, amados irmãos, é aquilo que está escrito na palavra de Deus em favor das nossas vidas, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Jesus nos ensina que a vida espiritual é mais importante que a vida biológica. A vida espiritual é mais importante que a nossa vida física, irmãos. Ele diz que o homem viverá da palavra de Deus. É da palavra de Deus que nós vivemos. Glória a irmãos. Deus. É da palavra de Deus. Não são as circunstâncias em nossa volta, nem aquilo que você está vendo, nem aquilo que estão falando, nem aquilo que você muitas vezes está olhando. Não. O que importa na nossa vida é aquilo que está escrito na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nós sabemos que todas as coisas irão passar, mas a palavra de Deus ela permanecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos vencer as tentações, nós venceremos pela palavra de Deus. Nós devemos viver pela palavra de Deus e não pela circunstância. Salmos no 109, versículo 72 diz assim: mais preciosa para mim é a lei da tua boca do que milhares de todas as moedas de ouro, de prata. Salmo 119, verso 103 ao 105: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel da minha boca, mais doce do que o mel a minha boca.
Dos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço todo o caminho errado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminho. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o nosso caminho. A palavra fala, meus irmãos, em Salmo 119, versículo 9 a 11: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra, observando segundo a tua palavra, de todo o meu coração te busco, e não me deixarei desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos o salmista dizendo que ele havia guardado a palavra no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Nós conseguiremos, amados irmãos, vencer as tentações das nossas vidas quando a palavra estiver dentro do nosso coração. Quando nós, amados irmãos, formos cheios da palavra de Deus, cheios da palavra de Deus. Nós vemos que o salmista, ele amava a palavra do Senhor, ele amava os estatutos, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor. Você tem amado a palavra de Deus, irmãos? Você tem comido essa palavra? Você tem meditado nessa palavra? Você tem lido essa palavra? Pois com essa palavra você vai vencer também as tentações. É com essa palavra que você vai vencer as tentações. Nós vemos que Jesus por 3 vezes ele disse: está escrito, está escrito, está escrito. Nós venceremos, amados, as tentações pela palavra de Deus. Crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Crente tem que estar cheio, encharcado com a palavra de Deus em seu coração. Crente que não tem palavra de Deus, ele está cedendo, amados irmãos, ao pecar. Nós pecamos, irmãos. Você pode ter certeza. Você pode fazer um teste. Quanto menos você lê a Bíblia, mais você vai errar. Eu creio que isso já aconteceu com todos nós. Quando nós estamos meditando, quando nós estamos aqui comendo, parece que Deus fala conosco, a gente volta de novo a ler, a meditar. Não, eu vou comer, eu vou ler. Irmãos, dificilmente nós pecamos, dificilmente nós erramos. Sim, nós erramos, mas dificilmente. Mas deixa de ler a palavra uma semana, para você ver o que acontece. É erro atrás de erro. Nós cedemos a tentação facilmente, irmãos. Mas quando o crente ele está cheio da palavra de Deus, amados, a tentação ela chega, mas ele diz: mas está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Ele vence a tentação, irmãos. Seja cheio, irmãos. Leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. Só assim você conseguirá vencer as tentações. Participe da escola dominical. Participe dos ensinos da palavra, irmãos. Porque assim você vai estar se enchendo da palavra de Deus. E quando a tentação chegar, quando a dificuldade ela chegar, você não vai estar fundado nas coisas seculares, nas coisas mais momentâneas, mas você vai estar firmado na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes você tem crentes que estão passando por momentos difíceis, mas eles não largam de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estão fundados na palavra de Deus. E Jesus ele falou que aquele que pratica a sua palavra, mas irmãos, é semelhante a um homem que fez o quê? Construiu a sua casa sobre a rocha. Aí vem os vendavais, aí vem as tempestades, mas ele permanece firme, porque ele está fundado na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é o terceiro ponto que eu quero falar, meus irmãos, para nós vencermos as tentações, nós devemos confiar plenamente em Deus. O louvor que nós estamos lançando, louvor, nós devemos confiar plenamente em Deus. O diabo disse assim, no versículo 5: então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E ele disse: tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles tomarão nas mãos para que não tropece
em alguma pedra. Amados irmãos, Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio cumprir a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E os judeus, amados, eles esperavam que Jesus entraria no templo de uma maneira extraordinária, de uma maneira espantosa, que todos os mundos iam ficar ali alegres. Eles achavam que Jesus ia entrar dessa maneira no templo. Então, por isso que o diabo levou ele ali do templo, no pináculo, ali fala a palavra, né? E colocou sobre o pináculo do templo e falou: se você é o Filho de Deus, lança-te daqui. Ou seja, Jesus ia cair ali no meio do templo. E ali, para os judeus, é que ele iria ser extraordinários. Eles iam aceitar o Messias. O diabo estava tentando Jesus a ele se render, a ele, amados irmãos, ali ganhar o coração dos israelitas. O diabo estava tentando Jesus ao sensacionalismo, a ele ali trazer emoção aos judeus e ganhar o coração dos judeus. Mas Jesus, ele disse, amados irmãos, também, ele respondeu Jesus, e também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós vemos, amados irmãos, que Jesus, ele confiava em Deus, porque se ele se lançasse ali no templo, os judeus iriam confiar nele e aceitar o seu ministério, pois assim eles esperavam Jesus entrando no templo de uma maneira extraordinária. E nós vemos que Jesus, ele não cedeu à tentação. O diabo omitiu uma frase importante, que é: em todos os teus caminhos. Você pode ver isso no Salmo 91, versículo 11. Os caminhos de Cristo são os caminhos de Deus, e se ele afastasse da vontade divina, não poderia mais solicitar a sua proteção. E nós vemos, amados irmãos, que ele não cedeu à tentação. E quando nós cedemos à tentação, amados irmãos, nós, amados irmãos, estamos colocando a fé não em Deus, mas nas circunstâncias, naquilo que está em nossa frente. A precipitação, amados irmãos, é uma evidência que não cremos em Deus, mas duvidamos. Quando nós nos precipitamos, é uma evidência que nós não cremos em Deus, mas duvidamos. Toda vez que você age de uma maneira precipitada, ali está uma evidência, amados irmãos, que nós não estamos crendo em Deus completamente, mas estamos duvidando daquilo que Ele disse, daquilo que Ele pode fazer. E isso, amados irmãos, é tentar o Senhor, você não confiar. Nós vemos que muitos morreram no deserto por não acreditar em Deus, por não confiar no Senhor, por todos os milagres que Deus havia já feito para eles, abrindo o mar vermelho, dando ali maná do céu, amados irmãos, alimentando todo aquele povo. Mas mesmo assim eles tentaram o Senhor. E a Bíblia fala que muitos morreram, amados irmãos, no deserto por tentar o Senhor. Devemos confiar plenamente no Senhor, irmãos. Devemos confiar na Sua palavra. Devemos confiar naquilo que está escrito nessa palavra completamente. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que a circunstância está dizendo, não importa o que as pessoas estão dizendo, amados irmãos, nós temos que confiar no Senhor. Aleluia. Nós devemos confiar no Senhor. Glória a Deus. Quando você, amados irmãos, não confia naquilo que Deus pode fazer na sua vida, você é levado a pecar, você cede à tentação. Por exemplo, você está precisando de um dinheiro e você acha que uma carteira com gatinho toroco, tudo ali, e cheio de dinheiro, e você fala: não, achado não é roubado, eu vou pegar para mim. E você guarda, mas irmãos, ali você está tentando o Senhor, porque a sua providência, mas irmãos, ela vem de Deus, ela vem de Deus. O nosso milagre, amados irmãos, vem de Deus. A solução para o nosso problema vem de Deus, amados irmãos. E o diabo, ele sabe aonde nos tentar, e muitas vezes ele vai colocar prato na sua frente para que você venha ceder. Você vê: não, mas não tem nenhuma porta que se abre, não há, então eu vou para o jeito mais fácil, eu vou para a maneira mais fácil. Olha que isso é de Deus, e você acaba pecando contra o Senhor. Você acaba pecando contra o Senhor, meus amados irmãos, e você perde a proteção de Deus, porque pecado, amados, nos afasta da presença de Deus.
Mas Jesus, ele falou: está escrito, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala em Salmo, amados irmãos, 125, versículo 1: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 62, versículo 8: confia nele, ó povo, em todo o tempo, e derramais perante ele o vosso corações, pois Deus é o nosso refúgio. A palavra fala para nós confiarmos em Deus em todo o tempo. Quando você está confiando em Deus em todo o tempo, você resiste a tentações, irmãos. Os manjares do rei. Sabe por que ali Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante dos manjares do rei de Nabucodonosor? Porque eles confiavam no Senhor. Eles confiavam que o seu milagre, a solução estava em Deus, que Deus poderia livrar eles do fogo, amados irmãos. A confiança deles estava plenamente no Senhor. Não estava na circunstância, não estava nas suas, daquilo que eles estavam olhando e vendo, mas estava no Senhor. Onde está a tua confiança, igreja? Aonde está a tua confiança? Hoje eu te convido, confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor, amados. Resista à tentação. Resista. Confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que o diabo faz a outra proposta, levando novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. 10. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Aleluia. Só o Senhor merece adoração, Deus. Nós vemos que o diabo leva Jesus no monte mais alto e fala para ele: se você se jogar daqui, se você me adorar e me servir, todo esse reino, toda essa glória eu vou te dar. Que o diabo estava ali falando para Jesus: não precisa ir para o Calvário, vai para o caminho mais fácil. Não precisa morrer a morte da cruz, não precisa passar por sofrimento, pela coroa de espinho. Vai da maneira mais fácil, eu te darei tudo, mas me adore, me sirva. Nós vimos que o irmão Evandro falou que nós não podemos servir dois senhores: ou nós servimos o dinheiro ou a Deus. Não tem como servir dois senhores, amados. E o diabo, muitas vezes, ele quer colocar reinos, ele quer colocar umas mãos a concupiscência dos olhos na nossa frente. Faça isso, venha isso, possua isso, para que você venha ficar ansioso e venha cada dia mais buscar, amados irmãos, este reino terreno, as coisas materiais, e deixar Deus de lado. Não tem como nós servirmos a Deus e o mundo, irmãos. Ou nós servimos a Deus ou o mundo. Não tem como nós termos dois senhores. E o diabo fala: se você se prostrar, eu te darei reino, eu te darei glória, eu te darei tudo isso que você está vendo. E o que ele tem colocado nos teus olhos, irmãos? O que você tem visto que tem te tentado? Isso tem te afastado da presença de Deus. Ele tem tentado, amados irmãos, por todas as gerações, tirar a nossa adoração ao Senhor, tirar o nosso louvor ao Senhor, tirar o nosso culto ao Senhor. Nós devemos adorar a Deus, irmãos. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós nascemos de novo para adorar a Deus, para adorar a Deus, para adorar a Deus. Você nasceu de novo para adorar a Deus. Aleluia. Nós nascemos de novo para adorar a Deus. Para adorar a Deus, irmãos. É para adorar a Deus. E quantas pessoas, amados, têm sentido a concupiscência dos olhos e estão querendo, estão esquecendo de Deus, estão deixando Deus para o segundo plano das suas vidas, têm servido as coisas materiais, têm servido tanta coisa, e o diabo cada vez vai dando mais. Vai, tome. Você não tem percebido que isso tem tirado você da presença de Deus?
Mas Deus hoje abre os nossos olhos e nos mostra que a adoração pertence somente a Ele, o louvor pertence somente a Ele, o culto é somente dele, somente dele, somente dele, somente dele. A adoração é a Deus, irmãos. O louvor é a Deus. O louvor é a Deus. Você já estava dizendo para os irmãos que a nossa vida sem Jesus não tem sentido. Ela não tem sentido a nossa vida sem Jesus. Nós nascemos para adorar a Deus, irmãos. Para adorar a Deus. Olha que audácia do Satanás. Ele diz assim: se tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele e adorasse a ele. Olha que audácia, amados irmãos. O diabo quer que muitas vezes você se prostra diante das coisas materiais, das ansiedades da vida. Ele quer que muitas vezes você se prostre diante das dificuldades, as circunstâncias que você está vivendo e não adore ao Senhor. Porque muitas vezes você está vivendo um momento tão difícil e você já não tem mais vontade de adorar a Deus. Ali você está sendo prostrado, amados irmãos. Mas que hoje nós vamos voltar para o Senhor e nos prostrarmos diante dele e adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Salmo 95, versículo 6 diz assim: ore, vinde, adoremos e prostremos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A adoração pertence a Deus. O seu louvor pertence ao Senhor. A Bíblia fala, amados irmãos, em João capítulo 4, versículo 24: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Você tem adorado o Senhor em Espírito e em verdade? Será que o trono de Jesus ainda está no seu coração? Jesus tem que estar no nosso coração. O trono dele tem que estar no nosso coração, irmãos. Quando, amados irmãos, quando nós sabemos em quem servir, a quem adorar, nós não rendemos diante das tentações. O diabo coloca um prato: não me prostro, eu não me troco nem das dificuldades, eu não me troco diante desse prato, porque eu sei que o meu Deus é maior. Eu não me prostro diante disso, diante dessa tentação, porque eu sei que aquilo que Deus tem para mim é melhor, é maior. Glória a Nós Deus. nos prostramos diante da tentação. Quando nós sabemos, amados, a quem servir, a quem adorar, nós nos rendemos diante da tentação, porque sabemos que a nossa adoração é a Deus. A nossa adoração é a Deus. Para quem é a tua adoração, irmãos? Para quem é a tua adoração? Se a tua adoração é para Deus, diga glória a Deus. Se a tua adoração é para Jesus, diga aleluia, Jesus. Se a sua adoração é a Deus, se arrende diante dele nessa noite, se prostra dele diante dessa noite e adore a Ele na beleza da sua santidade. A adoração pertence a Deus, irmãos. Quando, amados irmãos, nós andamos cheios do Espírito Santo, quando nós vivemos pela palavra de Deus, amados irmãos, quando nós, amados irmãos, glória a Deus, confiamos plenamente em Deus e sabemos a quem nós servimos e a quem nós adoramos, amados irmãos, nós não cedemos às tentações. Nós não cedemos. Pode estar doendo, pode estar ali saltando a nossa carne, mas nós nos seguramos. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Aleluia. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Eu não vou ceder. Eu não vou falar mal. Eu